o desafio da precificação e a liberdade de viver da sua arte. Hoje eu vim para falar para você sobre, no empreendedorismo, uma parte que é muito desafiadora, é cobrar preço no serviço, cobrar de clientes inadimplentes. Muitas alunas têm me pedido para falar sobre esse assunto, é um assunto sensível, mas hoje eu vou deixar aqui para você gravado um artigo que eu escrevi para o blog. Eu vou ler, vou comentar os tópicos e pretendo com isso lhe ajudar a tomar uma outra direção na sua vida profissional e financeira no campo da arte-terapia, que é o nosso campo de atuação. O mundo da arte-terapia é um universo de possibilidades para o bem-estar e a transformação pessoal. Através da arte, indivíduos de todas as idades e origens exploram seus sentimentos, pensamentos e experiências, encontrando cura, autoconhecimento e crescimento. No entanto, para muitos profissionais, nessa área que a gente atua, a questão de precificação de serviços se torna muito desafiador. Muitas pessoas, inclusive, deixam de atuar por causa da relação com o lado financeiro, de não saber como lidar com o dinheiro dentro dessa área de terapia. E eu vou lhe dizer que não é somente na arte-terapia que isso acontece. Eu já ouvi de muitos profissionais de psicologia, de psicoterapias diversas, de psicanálise, que têm dificuldade mesmo de lidar com o dinheiro, de estabelecer um preço e de cobrar depois de quem fica devendo. Vamos falar sobre isso? Eu sou Ana Rosa de Oliveira, arte-terapeuta junguiana, tenho 20 anos na estrada da arte-terapia e o que eu vou fazer aqui é compartilhar com você um pouco da minha experiência. E já peço de antemão que você demonstre a sua parceria comigo, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal se ainda não se inscreveu e compartilhando estas informações com outros companheiros para que todos possam melhorar a sua atuação profissional. Bom, vou fazendo aqui uma leitura comentada dos tópicos que eu escrevi, dificuldades e desafios na hora de precificar. Primeira coisa que a gente observa é que existem bloqueios emocionais em relação ao dinheiro. O que aparece na hora de dar preço? A pessoa às vezes até gagueja, né? Culpa, vergonha, desvalorização do trabalho, medo de parecer ganancioso ou gananciosa, ou parecer uma pessoa fria que só pensa em dinheiro, receio de desagradar ou de não ser visto como um bonzinho ou uma boazinha. Tudo isso influencia no lado emocional de precificar o trabalho, principalmente na arte-terapia, que é uma área vinculada à arte e às pessoas. Existe aí uma mentalidade de que a arte não deve ser cobrada, de que a arte-terapia deve ser doada. Então, a gente precisa rever esses pontos para se chegar a um equilíbrio, né? A outra coisa que pesa bastante é a falta de experiência. A falta de experiência também afeta o emocional. A pessoa fica insegura em definir o valor justo pelo seu trabalho, tem dificuldade em calcular os custos envolvidos, medo de cobrar muito caro ou de cobrar muito barato e não saber lidar com essa confusão, né, dos números, dos gastos, do que está envolvido quando você está trabalhando profissionalmente. Então, é preciso se orientar também. Tem profissionais que ajudam nisso. Você pode fazer uma consultoria para aprender como você precificar, como você estabelecer critérios dentro do seu negócio de gastos
de investimento, de despesa, investimento também na sua formação continuada, que a gente tem que continuar estudando. E tudo isso custa, né? Tudo isso tem um custo. Às vezes a gente está dentro de um regime de uma clínica, então você recebe honorários que precisam também ser direcionados da maneira correta. Então eu aconselho que peça auxílio. Se você tem dificuldade de lidar com o dinheiro, de fazer conta, peça auxílio a alguém que sabe mais do que você, certo? Uma outra coisa, eu também coloquei aqui, concorrência acirrada. O que é isso? Pressão para oferecer preços baixos para atrair clientes. Existe uma forma em que as pessoas às vezes entram numa competição, numa concorrência dentro da área por clientes. Cliente que é meu, cliente que é dele, clientes que veio para mim, mas foi desviado. Eu já ouvi várias coisas desse tipo. E o cliente que pediu para fazer mais barato do que aquela outra pessoa já tinha dado um preço, aí o cliente vem para você e pede para você dar um desconto no preço que ela cobrou. Tanta coisa que acontece, a gente vai sabendo e vai percebendo que existe uma mentalidade que dificulta muito a atuação no meio profissional, tá bom? E a gente não deve desvalorizar o nosso trabalho, não deve permitir que nosso trabalho seja desvalorizado por parte do público, que um cliente venha lhe dizer quanto você deve cobrar, por exemplo, e nem deve baixar preço para atrair clientes, porque na verdade aqui não se trata aqui de um magazine, né, de arte terapia, quem dá menos. Mas temos que ter firmeza, clareza para dar o nosso preço justo da nossa sessão, tá? Ou do nosso trabalho, da nossa palestra, o que quer que você vá fazer do workshop. Quando você chegar ao preço, tenha certeza de que é este o preço que vale e é este o preço que você vai cobrar. E não fique voltando atrás, porque isso realmente desvaloriza, também diminui a sua credibilidade. Outro tópico que é a falta de clareza sobre o valor do trabalho. É uma dificuldade em quantificar o impacto positivo da arte-terapia na vida dos clientes e uma falta de reconhecimento da expertise profissional. Se você mesmo não reconhece a sua expertise, como é que você vai fazer que seu cliente reconheça? Como você vai fazer que o público reconheça? Então, em primeiro lugar, você tem que reconhecer sua expertise, o valor que você tem, o quanto de valor você agrega na vida das pessoas e o quanto de transformação você é capaz de provocar na vida da pessoa com o seu trabalho. Agora vamos ver as vantagens e as desvantagens de não cobrar. Eu achei isso importante, por isso que eu coloquei aqui, porque algumas pessoas me dizem que existem vantagens e eu fui analisar sobre isso e tudo na vida tem vantagens e desvantagens, não é verdade? Então veja, vantagens. Acessível a todos. Você se torna um profissional com possibilidade de atender pessoas com dificuldades financeiras e oferecer seu trabalho gratuitamente, então você vai ter sempre muitos clientes e pode ficar com a sua agenda cheia. O retorno social, contribuição para o bem-estar de uma grande comunidade, você vai estar envolvido mais em comunidades, às vezes comunidades carentes, comunidades psiquiátricas, comunidades de diversos tipos, e aí você está oferecendo realmente uma contribuição para o bem-estar dessas pessoas gratuitamente, é um trabalho voluntário, né? Isso aí também é uma vantagem. A experiência profissional, muita gente me diz isso, mas eu vou fazer gratuito porque eu estou em busca da experiência. E isso é muito válido, todo mundo quando começa vai trabalhar gratuitamente para ganhar experiência, com certeza. Então, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de experiência justifica o trabalho gratuito. Tem um mosquitinho aqui, chato. Agora, quais são as desvantagens?
Exploração. O risco de ser explorada por clientes que não valorizam seu trabalho, o risco de ser explorada por instituições que não valorizam seu trabalho. Então, fica de olho nisso. Veja se realmente vale a pena ou quanto você vai investir nisso, né? Para ter esse risco na sua vida profissional. A falta de sustentabilidade, gente, a dificuldade de manter um negócio funcionando e de investir em seu aprimoramento profissional. Então, se você trabalha muito gratuitamente, se você faz muito trabalho voluntário, como é que você vai investir na sua formação? Como é que você vai investir no espaço, no material, no seu trabalho? Né? A gente tem que pensar direitinho, tem que pesar, colocar na balança. Né? Eu, por exemplo, acho que a gente deve fazer trabalho voluntário, trabalho com preço social, mas dentro de um patamar onde você ofereça 10, 20% das suas horas de trabalho e o restante você deve cobrar o preço justo. A desvalorização do trabalho, tá? É outra desvantagem, porque reforça a ideia de que a arte-terapia não tem valor monetário. Isso não é verdade. Já expliquei no vídeo anterior sobre empreendedorismo o quanto a gente investe para estar nessa profissão. E hoje, de novo, estou falando sobre isso. Estou reforçando aqui a ideia de que o profissional de arte-terapia tem um custo muito alto para investir na formação e depois da formação na sua educação continuada, porque nós não paramos de estudar. E nós investimos em cursos, em oficinas, em supervisão, em livros, em novas formações de atualização. Então, é uma área que a gente investe bastante. Né? E vamos ver se tudo isso vale ou não a pena. Né? O retorno positivo da postura profissional. Então, qual é o retorno positivo disso, Pro? Que eu vou passar a ter uma postura diferente e o que é que eu ganho com isso? Bom, primeira coisa que eu acho é a sustentabilidade do seu negócio. É uma possibilidade de você investir na sua formação, de você investir em bons materiais, de você investir num espaço de trabalho legal, digno, que você se sinta bem, possa receber bem seus clientes. E também outros recursos para que você possa oferecer um serviço de excelência. Você às vezes vai atender online, você precisa de recursos, das ferramentas digitais, você precisa de ter um bom computador, você precisa de ter bom microfone, você precisa de ter refletor, você precisa de ter fones, né, para poder criar um ambiente seguro para as pessoas. Você precisa pagar plataformas como Zoom, por exemplo, para você ter uma sala segura, particular. Tudo isso, gente, é caro. O Zoom mesmo a gente paga em dólar. Então, vamos pensar direitinho que até no online o nosso custo não é baixinho para que a gente possa ficar oferecendo nosso trabalho de graça. A gente precisa de ter como sustentar o nosso trabalho, o nosso negócio. E também a gente tem que pensar no futuro. Para onde você está indo com o seu negócio? Você quer crescer? Pense daqui a 5 anos, onde é que você quer estar? Estabeleça metas para o seu negócio crescer. E metas que você possa também, metas mensuráveis, metas que você diga assim, é X que eu quero até o final do ano, eu quero daqui a 2 anos ter comprado uma sala, eu quero investir dessa forma. Então, pense que o reconhecimento do seu trabalho, que a sustentabilidade do seu negócio, depende da sua postura profissional. Uma outra coisa é o reconhecimento do valor do seu próprio trabalho. Então, a demonstração de respeito por si mesmo, pela sua profissão, pelos seus colegas, né? Pelas associações, por tudo que está por trás do arte-terapeuta, que o arte-terapeuta não está sozinho, são associações, são várias outras pessoas, é uma coletividade. Então, quando você reconhece o valor do seu trabalho, você também está reconhecendo dos outros e demonstrando respeito pelo que é a arte-terapia, né? Não só por si, mas pela profissão.
e pelo impacto positivo que você proporciona na vida dos seus clientes. Então pense nisso, é muito importante a gente saber que está trazendo bem, que está fazendo bem às pessoas, e é por isso que a gente tem essa postura profissional. A liberdade para trabalhar com paixão. Esse tópico é importantíssimo. Esse tópico fala da possibilidade de dedicar-se integralmente à arte-terapia, sem precisar se preocupar com questões financeiras, sem precisar se dividir em outras profissões, em outras áreas. Então, quando você tem uma postura profissional coesa, quando você está bem estabelecida e você dirige o seu negócio, você cria essa liberdade para trabalhar com aquilo que você ama, com a sua paixão, e escolhe o seu lugar no mundo, né? Essa é a chave. Este é o meu lugar no mundo e é aqui que eu quero estabelecer o meu território na arte-terapia. Uma coisa que eu sinto que bloqueia muita gente é, na hora de dar o preço, o medo de perder o cliente. Então, é importante lembrar que clientes que valorizam a arte-terapia e reconhecem o seu potencial transformador estarão dispostos a investir em um serviço de qualidade. Não tenha medo. A precificação adequada, ela atrai clientes e não, rejeita, sabe? Então, os clientes que estão comprometidos com o bem-estar, os clientes que estão comprometidos com um trabalho sério e que querem uma assistência digna, eles estão comprometidos com o seu processo de crescimento e de desenvolvimento e eles pagam com muito prazer o trabalho que você oferece. Uma questão que surgiu hoje de manhã no grupo foi clientes que ficam devendo, os inadimplentes. Então eu aproveitei e coloquei aqui alguns tópicos também nesse artigo e prometi no grupo de manhã, lá na comunidade, que eu ia falar sobre isso. Como a gente cobra clientes que ficam devendo? Bom, primeira coisa, você precisa ter uma comunicação clara. Estabeleça desde o início, naquela primeira entrevista, estabeleça as condições de pagamento, incluindo prazos, os juros, se for haver juros, no caso de atraso, como vai ser feito o parcelamento, se vai ter pacote e você vai receber esse pacote antecipado e esse pacote vai ter desconto. Tudo isso, gente, a gente já fala na primeira entrevista, aqueles 30 minutos iniciais que a gente oferece gratuitamente para as pessoas, para a gente se conhecer, e ali você já fala da sua proposta de valores, tá certo? A outra forma é, além de você ter uma comunicação clara no início, você também tem uma comunicação clara e educada na hora de cobrar se uma pessoa esqueceu de te pagar. Então, entre em contato com esse cliente de forma educada, profissional, lembrando do valor acordado e da importância do pagamento em dia. Seja clara, explique que você tem despesas, que tem datas para serem pagas e que você gosta de cumprir os seus compromissos em dia e espera que os clientes façam o mesmo. Uma negociação também tem lugar, né? Se necessário, você pode negociar um acordo de pagamento parcelado para que a pessoa que ficou devendo muitos meses possa quitar a dívida dela, ou dando um desconto para ela quitar à vista, ou reparcelando o valor. E por último, por fim, que a gente espera nunca chegar a isso, medidas legais, né? Em caso de inadimplência, também você deve buscar orientação jurídica para tomar as medidas cabíveis, tá bom? E aquela pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, quanto cobrar? Quanto cobrar? Então, veja, não existe, tem que sempre falar isso, gente, o valor que um profissional cobra
vem de todas essas camadas que eu mostrei para você, que no final cria aquele custo do seu trabalho. De quanto você investe, do lugar onde você atende, o padrão de vida, né, que você tem, a sua cidade, a sua região, qual é o custo de vida da sua região, o que o cliente lhe pede, o que o cliente pode pagar, tudo isso envolve a sua formação, quanto você investe, enfim. Mas eu dei uma pesquisada aqui e encontrei no site da Associação de Arte Terapia do Espírito Santo uma coisa que eu achei bem plausível, assim, que dá para a gente ter um início de conversa e vocês poderem conversar de algum lugar. Tá lá no site da Artes uma orientação com base no salário mínimo, de se cobrar 15% do salário mínimo no atendimento individual e 30% para o domiciliar. Então, faça as contas, veja se isso fica bom para você. Se esse valor desses 15% dá para você cobrir as suas despesas. De quantos clientes você vai precisar cobrando esse valor para cobrir as despesas que você tem. Que a gente sempre tem que pensar quantos clientes eu preciso, quantos clientes eu consigo atender, né? Para somar e no final do mês você ter a receita do que você precisa ganhar. Então esse número serve como base, não é uma tabela rígida, obrigatória, que você vai ter que a partir de hoje cobrar assim. É para que vocês vejam que tem como um parâmetro, porque todo mundo fica muito perdido, fala o tempo inteiro sobre isso, me pergunta sempre sobre isso. Então eu estava pesquisando e tenho um valor aqui que eu acho muito legal, que se você puder começar por aí, ou um pouquinho menos, e ir aumentando com o tempo, com a sua experiência, eu acho que é possível, tá? E não se esqueça dos custos, despesa, dos investimentos de formação e tudo de novo, né? Eu fico repetindo porque às vezes o susto é tão grande com o valor que esquece de quanto investiu para chegar até aqui, né? A precificação justa é fundamental para a sustentabilidade do seu negócio e para o seu desenvolvimento profissional. Outra coisa, você merece ser remunerado de forma justa pelo seu trabalho, tenha certeza disso. E também pelo impacto positivo que seu trabalho proporciona aos seus clientes. Acredite em si mesma, no valor do seu trabalho, na sua capacidade, na sua competência de construir um negócio próspero. Tenha fé e vá em frente, nunca desista. Estou aqui para te ajudar e torcendo por você.